Ele comenta que o professor é um pouco difícil, assim como os outros professores. Ele havia assumido que seria fácil de fazer, e diz que mesmo sendo um artefato, ainda é difícil, e ele não acha fácil movê-lo da maneira que deseja. Um dos alunos consegue desenhar um círculo e chama o professor, que diz a ele para fazer isso repetidamente. Eles fazem isso por várias horas, e os alunos ficam cansados, se perguntando se é isso que farão durante toda a aula. Eles perguntam ao professor quanto tempo levarão para desenhar os círculos, e ele diz que até eles desenharem um perfeito. Dois deles dizem que precisam ir ao banheiro, e ele diz que eles não precisam pedir desculpas a ele e podem ir. Eles saem da aula, sabendo que nunca mais voltarão para lá. Apenas Lia e a garota de cabelos roxos, que pareciam cansados, ficaram. Ela também queria sair e pediu aos outros dois para levá-la com eles. De repente, ela desmaia, e Lian se pergunta se ela está fazendo isso para enganar o professor e escapar da aula. No entanto, ele corre para ajudar a garota. Ela sussurra que ficou sem mana, e Lian percebe que isso não é um ato. Ele havia esquecido que a mana dos outros alunos demorava muito mais para se esgotar do que a dele. Ele carrega a garota nos ombros e se vira para o professor, dizendo que ela parece ter desmaiado porque esgotou seu suprimento de energia mágica. O professor responde friamente que retomará a tarefa quando ela recobrar a consciência. Sua indiferença é notável, e Lian engole em seco, percebendo que provavelmente será o único a frequentar essa aula. O professor Greg estava ocupado lendo um livro exclusivamente e não prestava atenção à presença de Lian na sala. Aparentemente, ele esperava que Lian, como os outros, simplesmente desistisse da aula. No entanto, o aluno persistia em girar a bola. O rapaz decidiu fazer uma pergunta ao instrutor sobre como as notas seriam dadas. Greg levantou um olhar ligeiramente interessado para ele. As notas serão dadas independentemente do número de pessoas presentes, mas por escrito, disse o professor, finalmente fechando o livro com interesse. Para Lian, esse assunto se tornou perfeito. Se ele simplesmente frequentasse as aulas, obteria facilmente uma nota alta, e seus estudos seriam doces como mel. Era exatamente o que ele procurava há tanto tempo. A bola mágica que concedia pontos. Era uma tarefa muito fácil para ele, e ele estava satisfeito com isso. Lian continuou a girar a bola, mas agora o professor a observava atentamente. Isso era algo incrível para ele. Um aluno que não saiu após os primeiros minutos de aula. Greg nunca havia tido um caráter incrivelmente bom, então ele não reclamou do comportamento de seus alunos. A cada ano, os alunos chegavam como uma maré, mas sempre saíam após a primeira palestra e nunca mais voltavam. No ano passado, não houve alunos, mas Greg não se importava. Seu contrato o obrigava a ministrar essa aula a cada ano, e ele não mencionava nada sobre presença. Quase todos os dias, ele se sentava sozinho em um auditório vazio e esperava que o tempo passasse rapidamente. Mas hoje tudo era diferente. Um dos calouros ficou, superando todas as suas expectativas. Julgando por suas maneiras, o jovem vinha de uma família nobre. Greg não entendia que tipo de magia Lian possuía, mas poderia facilmente adivinhar que ele era especial. Seria bom para ele se esse aluno continuasse a frequentar as aulas. Então, Greg poderia passar para o próximo tópico da aula pela primeira vez em anos. Enquanto isso, na sala de recreação, o único lugar possível para os alunos finalmente relaxarem, era difícil relaxar em suas vidas. Lian estava se reunindo com seus amigos lá para compartilhar algumas informações realmente importantes com eles. Lian estava correndo e gritando que seus amigos definitivamente deveriam se inscrever naquele departamento, já que todos tinham garantia de obter uma nota alta. Lian estava brilhando de felicidade, mas os rapazes não pareciam tão felizes. Iona fingiu estar realmente pensativa, mesmo que já tivesse escolhido todas as matérias que iria fazer antes de se inscrever. O príncipe perguntou exatamente o que estava sendo ensinado lá. Lian o informou que eles só teriam que pegar uma esfera de cristal, enchê-la de magia e desenhar um círculo com ela. O príncipe começou a parecer muito interessado, e Lian continuou explicando apaixonadamente o que era o assunto. Quando ele disse que era só isso que eles tinham que fazer, os amigos ficaram ainda mais desapontados com Lian. Eles pensaram que ele era uma fraude. Antes, realmente havia algo importante para Lian, mas agora eles estavam preocupados com as notas que ele obteria. Ela e o príncipe não puderam deixar de concordar que Lian é bastante incomum. Claro, do ponto de vista dela, não valia a pena discutir, mas ele estava obcecado por lucro. Lian resignou-se ao fato de que ela não queria ir para a aula com ele e informou que era hora de ele ir para a próxima. Eiragiar também estava curioso para saber qual seria a próxima aula que ele escolheu. E essa matéria era esgrima. Os amigos se perguntaram como a esgrima básica seria na academia de magia.
A aula acontecia no pátio pela entrada sul do prédio principal. Lian ficou surpreso ao ver que havia muito mais alunos de esgrima do que ele esperava. Além disso, todos eles eram da Torre do Tigre Branco. Eles eram de famílias noturnas, então eram bons em esgrima e levavam a lição a sério. Lian presumiu que, se a aula sobre os fundamentos do combate mágico fosse fácil, essa também seria fácil para ele. Mas, de qualquer forma, ele já havia praticado esgrima consistentemente antes de entrar na escola. Os alunos o olharam estranhamente e começaram a cochichar incrédulos sobre se ele era da Torre do Dragão Azul. Eles sabiam que Lian era da Casa Vardanas. Ele tinha vindo aqui porque tinha treinado com seu mentor quando criança. Parecia que eles achavam que Lian tinha subestimado a esgrima. No entanto, isso não importava, pois eles eram apenas adolescentes. Lian não conseguia entender como a idade poderia afetar a atitude de alguém. Uma criatura verde alta com orelhas pontudas e vestida com uma camisa branca apareceu atrás de Lian. Ele imediatamente se virou para Lian e perguntou se ele era filho da família Vardanas, da Torre do Dragão Azul. Lian ficou surpreso ao ver o gigante verde, um orco. O orco tratou com desdém, dizendo que haveria aulas sérias de esgrima ali, não treinamento para iniciantes, e que Lian provavelmente estava enganado sobre a matéria. Lian não ficou surpreso com essa atitude, pois já estava esperando por isso. Ele simplesmente agradeceu pela explicação. No entanto, o orc ficou zangado e disse que eles não estavam apenas balançando espadas ali, pois eram nobres. Leon bem poderia ser ferido no duelo, e ninguém cederia. Lian respondeu a ele dizendo que tudo bem, ele se conteria no duelo para não feri-lo demais. O orc ficou furioso, pronto para atacar Lian, mas uma tosse tranquila atrás dele chamou a atenção de todos os alunos. Era um professor que sugeriu que a aula começasse. Ele tinha uma cicatriz sobre o olho e uma das pernas substituída por uma de metal. Ele se apresentou como professor em Gelda, e nesta temporada ele ensinaria esgrima. No entanto, Lian estava surpreso ao ver um elfo como professor. Era bastante incomum, considerando a natureza elegante e arrogante dos elfos. O professor estava certo de que todos presentes já manejavam uma espada e vieram para melhorar suas habilidades ou não perder as que já possuíam. Portanto, eles decidiram seguir praticando as habilidades que já tinham para ver o que conseguiam fazer. Alguém se aproximou deles e colocou uma mão no ombro de Lian. Ele se virou e viu um elfo com olhos verdes, uma gravata amarela e cabelos loiros na frente dele. O elfo sorriu alegremente e acenou com a mão. Ele parecia alguém popular entre as garotas. Hoje o elfo perguntou o nome de Leon novamente, parecendo achar que havia ouvido errado. Ele se perguntava por que alguém de uma família nobre iria para uma aula de esgrima, já que sua espécie era conhecida por suas boas habilidades mágicas. Lian explicou que, obviamente, se poucas pessoas escolhem essa especialização, significa que é mais fácil obter boas notas nela. O elfo olhou para ele surpreso, e Lian percebeu que ele não estava entendendo. Então ele simplificou, dizendo que era tudo sobre notas. O cara se apresentou como Geisel, da Casa Muradi. Então ele disse que podiam chamá-lo de Muradai. Ele parecia um cavalheiro, mas suas mãos estavam calejadas. Lian disse que estava feliz em conhecê-lo e apertou a mão do cara. A Casa Muradi era conhecida por ser rigorosa em seguir as regras e proteger o norte. Vivendo em um ambiente hostil, eles estavam dispostos a recorrer a qualquer meio, método ou truque para alcançar seus objetivos. Pelo menos, foi o que Lian pensou, mas esse cara era completamente diferente de suas percepções. Ele era o oposto das histórias. Os rumores nem sempre são verdadeiros, e talvez eles não fossem dessa vez também. Lian queria ser amigo dele. Lian e seu mentor, Alron, ensinaram a arte da espada chamada Pedra Azul. Era uma técnica eficaz e fácil de usar. O treinamento era tão difícil que os nobres relutavam em aceitá-lo, mas Lian conseguiu dominá-lo porque não tinha escolha. O professor ficou surpreso ao ver que Lian estava usando a técnica da Pedra Azul e tinha uma boa base. Ele decidiu descobrir de qual casa ele era. A resposta de Lian o surpreendeu, considerando que a Casa Vardanas estava longe de ser especializada em esgrima. O professor estava curioso sobre por que Lian escolheu estudar esgrima. Lian tinha certeza de que era uma habilidade vital para os nobres. O rosto do professor assumiu uma expressão típica de professor. Lian estava pensando muito sobre o que dizer, porque qualquer coisa desnecessária poderia significar adeus para suas boas notas. Lian pensou muito sobre o que o professor queria ouvir e disse que estava explorando a arte e não conseguia evitar vir para cá. Ele irradiava confiança, e o professor elogiou sua resposta e atitude. Ele acrescentou que Lian estava levando a esgrima muito a sério, ao contrário dos alunos da Torre do Tigre Branco. O professor disse que entendia algo graças a Lian e que seria o mais sério possível com ele. Ele puxou sua espada da bainha, cercada por um brilho esverdeado de energia mágica, surpreendendo Lian.
O professor disse a Lian para tirar sua espada de madeira e não esperar por misericórdia. O garoto estava completamente despreparado para isso. O sol estava no auge e ele já estava caído no chão, exausto, empoeirado e com roupas rasgadas. Ele não esperava esse resultado da aula. O professor estava de pé sobre ele, parecendo ameaçador. Ele disse que sua técnica era como uma pedra, inabalável, não importando o que acontecesse. O que era a arte da pedra azul? Ele disse que o último duelo havia terminado e agora ele estava procurando por sua próxima vítima. Lian estava se afastando da plataforma, esfregando seus músculos doloridos. Seu corpo todo doía e estava adormecido. Ele tentou contar quantas vezes havia sido atingido, mas ele havia perdido a noção de todas as pancadas que levou naquele duelo amigável. Ele estava pensando em quantas vezes ele tinha sido atingido em todo o seu corpo. Ele fez bom uso das brechas na defesa de Lian, chamando os pontos fracos e pedaços fracos. As coisas não eram uma piada aqui. No futuro, seriam os alunos da Torre do Tigre que se tornariam cavaleiros, mas Lian os derrotou facilmente. Ele era igual a seu mentor. Se Elrond fosse como uma rocha inabalável, Ingalda era como um fluxo de água, apesar de seus braços e pernas protéticos. Além disso, ele conhecia todas as artes e dava conselhos individuais a cada aluno sobre a técnica Thundercloud. Ele os encorajou a se mover mais, enfatizando que a essência das duas espadas era sua complexidade e coesão. Eles devem pensar em todos os seus movimentos, usando teoria junto com a prática. A arte da lua do céu era rápida e afiada, exigindo o uso de todo o corpo no golpe. O professor era um mestre em sua arte, reconhecendo as técnicas de todos os alunos e dando conselhos com facilidade. Os outros alunos sentaram-se em silêncio, conversando entre si depois do duelo, e Lian achou difícil até mesmo respirar. Ele não conseguia deixar de sentir que ele havia sido atingido mais do que qualquer outra pessoa. O sol estava se pondo, indicando o final da aula. O professor chamou Lian até ele, e o garoto prontamente se aproximou, preocupado por ter sido chamado. Durugu da casa Choi também foi chamado. Este era o mesmo Or com quem Lian quase brigou antes da aula começar. Parecia que esse cara estava ansioso para provar a Lian que ele não valia nada e claramente não pertencia ali. O professor disse que eles lutariam sem expressar nenhuma emoção em relação a nenhum dos dois. Os alunos estavam chocados e não entendiam por que o professor os havia escolhido. Eles pensaram que a luta não seria justa. O professor entregou a eles espadas de madeira de treino. Lian olhou fixamente para seu oponente enquanto segurava a espada. Ele estava irritado com a expressão presunçosa do sujeito em pé à sua frente. Obviamente, ele estava esperando por isso, porque Lian estava subestimando. O orc era grande e aparentemente forte, mas Lian não recuaria. Quando criança, ele conseguia transformar o treinamento em um jogo, então treinar era até divertido. E tudo se resumia a esses momentos. A razão pela qual eles foram escolhidos era simples. Eles se destacavam dos demais. Já haviam recebido algum treinamento afinal, não se pode dominar a arte da espada apenas com teoria tediosa. São necessários milhares de anos de prática e, para obter qualquer resultado, é preciso ter experiência em batalhas reais. Por exemplo, digamos que você tenha aprendido uma técnica para atacar seu oponente no pescoço, mas se você não tiver outras habilidades, não poderá derrotar o inimigo apenas com isso. No entanto, se você trabalhar suas fraquezas, dominar suas habilidades, usar teoria junto com prática, então o espadachim poderá revelar sua verdadeira força. Mas esses dois já dominaram essas lições e são capazes de controlar a mana, embora não muito bem. Eles eram particularmente talentosos e já poderiam se considerar cavaleiros experientes. O professor pediu que eles assumissem suas posições. Lian tinha um bom nível de esgrima, independentemente de sua linhagem. Provavelmente sentia muita pressão de sua família, mas ele levava as coisas muito a sério. Parecia ao professor que os pais de Lian o tratavam como uma vergonha para a família, já que, vindo de uma linhagem de magos, ele escolheu dedicar sua atenção a uma arte tão bárbara. Na mente de muitos magos, ser um espadachim era motivo de preocupação, e ele simpatizava com o destino infeliz do rapaz. Ele achava que Leon tinha uma capacidade e tenacidade incríveis, então estava disposto a orientá-lo no caminho da esgrima para ajudá-lo a esquecer todas as humilhações que sua casa de origem havia lhe causado. Então, ele levantou a mão, instigando-os a começar. Ele tinha muitas expectativas para o próximo duelo. Duragu usou sua técnica nativa da casa Choi, chamada Lâmina da Montanha da Lua. Era ágil e afiada. Lian o contra-atacou com a lâmina de pedra pura, um ataque poderoso com golpes pesados. O professor mantinha os olhos neles, eram o oposto completo um do outro, e eles certamente tinham muito a aprender um com o outro. Afinal,
Para que servem lutas de treinamento se não para encontrar fraquezas e aprender com os erros? O Orc desafiadoramente perguntou a Lian se ele iria atacar, mas ele não respondeu de forma alguma. Então, de repente, os orcs atacaram rapidamente. Uma enorme quantidade de energia mágica o cercou e a espada do Orc voou bem na frente do rosto de Lian. Ele fez uma careta e pulou para trás, chutando o chão e jogando poeira nos olhos de Duragu. Os alunos ficaram chocados ao verem Lian realmente usando areia e até pulando de seus assentos. Eles também ficaram indignados e começaram a perguntar ao professor se isso era permitido e se esse ato ia contra as regras do duelo. No entanto, o professor estava encantado com o que estava acontecendo. Ele disse admirativamente que era surpreendente ver os alunos chocados com o comportamento de Lian. Era como se ele tivesse se juntado ao clube de fãs de Lian e se tornado um fã ardente. Não importava que métodos os alunos usassem. Era uma luta mortal, o que significava que era importante sair dela vivo e com menos lesões do que o oponente. Lian sabia o significado dessas palavras, por isso estava disposto a recorrer a qualquer truque para vencer o inimigo. Ele atacou rapidamente, não permitindo que o Orc se recuperasse. Os descendentes dos cavaleiros tiveram dificuldade em entender isso. Eles eram criados em casas que honravam a honra, então nunca fariam isso. Os alunos continuaram a sussurrar infelizes, incapazes de entender o que estava acontecendo. Lian continuou atacando, não dando tempo para seu oponente recuperar o fôlego. Duragu era um verdadeiro espadachim, mas tinha subestimado Lian e percebeu que tinha cometido um erro grave ao fazer isso. Afinal, subestimar o oponente era o mesmo que perder. Leon estava atordoado com a luta que estava acontecendo, imerso nela com todos os seus pensamentos. Ele analisou seu oponente, seus movimentos, pensamentos e emoções. Ele entendeu que o Orc estava imóvel. Lehane sabia desde o início que seu oponente era muito capaz, então ele precisava vencer com sabedoria para criar um cenário onde seria impossível perder. Ele pisou no pé do Orc enquanto continuava seu ataque, fazendo-o recuar e quase cair. Sob tanta pressão, Duragu percebeu que tinha ido longe demais e caiu no chão, jogando-se para o lado. Isso desequilibrou Lehane emocionalmente. Ele estava surpreso e confuso com o que tinha acontecido. Afinal, não é comum ver um cara grande correndo dele e rolando pelo chão. Lehane não podia acreditar que o Orc realmente desistiu tão facilmente para alguém como ele. Perder era um insulto incrível, mas ele decidiu arriscar conscientemente, independentemente das consequências. O próprio Orc corou, escondendo o rosto no chão, tentando não pensar em como estava parecendo para os outros. O professor, no entanto, estava extasiado como um bebê, chamando o duelo de incrível, enquanto os outros estudantes estavam decepcionados. Eles originalmente não gostavam de Lehane e agora isso não iria melhorar as coisas. O Orc estava respirando com dificuldade. De repente, se levantou bruscamente do chão e se lançou sobre Lehane, gritando que nunca o perdoaria. Como resultado, seu ego estava extremamente ferido. Lehane esquivou-se da espada de madeira que estava prestes a atingir seus olhos. Uma grande quantidade de energia mágica começou a pairar no ar e a joia irrompeu com vigor renovado. O professor observou que a batalha estava mais interessante do que ele esperava. Ele sabia que eles eram capazes, mas não esperava que demonstrassem esse nível de maestria na arte. O Orc Duragu era habilidoso com a lâmina das montanhas da lua, mas quanto mais ele atacava, mais rapidamente sua resistência se esgotaria. Por outro lado, Lehane permanecia calmo, respondendo apenas aos ataques do oponente, economizando energia para o clímax da luta. O Orc estava muito excitado agora, mas Lehane não conseguia entender de onde vinha essa pressão intensa que ele estava sentindo. Lehane percebeu que agora precisava se concentrar, segurando sua espada de madeira. Não havia necessidade de mostrar emoção, ele só precisava aproveitar a oportunidade e vencer. O Orc tinha dificuldade em tomar decisões porque não esperava essa reviravolta dos acontecimentos. Isso levou a constantes erros, movimentos desnecessários e colocou-o em um canto. A esgrima, como qualquer outro esporte, exigia dedicação total e concentração. Levava tempo e absoluta atenção. Era preciso pensar não apenas no que você faria no próximo minuto, mas também no que seu oponente faria. Era necessário força, inteligência e controle emocional. Lutar contra os próprios sentimentos era fundamental, já que demonstrá-los vividamente levava a erros. Então, de tempos em tempos, você cometia erros, porque suas pernas podiam começar a tremer, suas mãos a suar e seu bem-estar a piorar drasticamente. Julgando pela mana e pelos movimentos de Duragu, era óbvio que ele estava chegando ao limite de suas forças e capacidades físicas.
Leerhan não estava cansado, usando apenas uma pequena quantidade de mana. Sua vitória era apenas uma questão de tempo. Durugu estava ficando cada vez mais irritado, sem entender por que a luta ainda continuava. Ele reclamou que Leerhan não estava usando energia suficiente, ignorando completamente os erros que ocasionalmente cometia na defesa. Ele não conseguia entender por que Leerhan não estava cansado, pois não demonstrava emoção. O orc sentia como se estivesse lutando contra uma rocha com uma agulha, como se estivesse nas mãos de Leerhan. O orc, interiormente, se rendeu e estava pronto para a derrota. Embora não soubesse disso, todas as ações anteriores jogaram a favor de Leerhan. Ele desarmou o orc com um único golpe preciso, deixando-o confuso, e colocou a espada no pescoço dele. O professor se aproximou deles, dizendo que já era o suficiente e o vencedor já havia sido decidido. Ele pediu aos alunos que se aproximassem. O orc se sentiu humilhado, não resignado à derrota. Se tivesse sido mais calmo, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas Durugu cedeu sob o peso de sua raiva, o que era compreensível dada sua idade jovem. Durugu desmoronou sob o peso de sua raiva. Dada sua pouca idade, era de se esperar que suas emoções tomassem conta. Elia estava tão calmo quanto um aristocrata tomando chá. O professor disse que ambos haviam tido uma briga realmente intensa e vencer não era o ponto principal. O vencedor deveria ser humilde e o perdedor deveria ser motivado pela derrota. Dessa forma, ambos progrediriam. Agora, eles deveriam ter apertado as mãos. Lian olhou para o orc e pensou que ele não desistiria assim tão facilmente. Lian estava pronto para atacar, mas o orc apenas estendeu a palma da mão com uma expressão afável no rosto e um leve sorriso nos olhos. Ele se desculpou por ter sido rude quando se conheceram e agora sentia que Lian estava mais qualificado para frequentar essas aulas do que ele. Leon continuou a refletir. Não era como se o orc estivesse baixando a guarda para atacar. Obviamente ele estava realmente arrependido. Lian apertou sua mão em retorno, dizendo que certamente o orc só havia dito aquilo porque estava preocupado consigo mesmo. Lágrimas de orgulho surgiram nos olhos do professor. Ele começou a aplaudir e depois se virou para o resto dos alunos.